Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Primeiramente, eu venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo ele é a serpente. E a serpente é o número 9 no hebraico. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Livro de Êxodo 33, versículo 3, Deus está dizendo que conduziria o povo a uma terra que emana leite e mel. Ou seja, que Deus está falando que conduziria o povo à salvação. Aí você pega o 33 com 3 vezes 3, 9, que é Cristo, a serpente falando. Aí quando você vai no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. 33 com mais um 3 vezes 3, 9. A serpente falando, Cristo falando, ó. Jeremias 33, 3, ó. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Entendeu? Aqui é a sabedoria de Deus. Quando você lê Jeremias 33, 3, Êxodo 33, 3, é Jesus falando, a serpente. 33 com mais um 3 vezes 3, 9. A serpente, Cristo falando. Clama a ele que eles conduziriam uma terra que emana leite e mel. E quando você vai no livro Jesus na Bíblia, ele dá 3 testemunhos dizendo que ele é a serpente. O primeiro testemunho foi quando Deus se apresentou no Egito. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, porque o 9 é a serpente. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus transforma a vara de Arão em serpente. Foi assim que Deus se apresentou no Egito e deu o seu primeiro testemunho que ele é a serpente. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Deus manda Moisés levantar a serpente de metal numa madeira que simbolizava o sacrifício de Cristo na cruz. Aí quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, aqui Jesus já tinha nascido e ele dá o terceiro testemunho dizendo que ele é a serpente. Ó. João 3, versículo 14. Ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Então Jesus deu 3 testemunhos. 3 vezes 3, 9. A serpente, que é a sabedoria de Deus trabalhando na terra para te salvar. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Deus são 7 Espíritos. E Deus começou a fazer a obra de salvação. O primeiro corpo físico de Deus foi Moisés que viu no Monte Sinai. Moisés viu o primeiro corpo de Deus no Monte Sinai e depois veio o corpo físico de Cristo. Então você pega os 7 Espíritos de Deus e o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, 7 Espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente, a sabedoria de Deus trabalhando na terra para te salvar. Esse é Cristo. Entendeu? Portanto, vigiai e orai, irmão. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A serpente também são os 9 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos é Deus, os 10 mandamentos é Cristo. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, são os 7 Espíritos de Deus. E o 7º Espírito é Cristo. E o número 7 é o Cordeiro. E os 9 mandamentos é a serpente, que é a doutrina dos 7 Espíritos. E os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você pisar nele, você morreu. Se você se arrepender e pedir perdão, o soro da graça é extraído de Cristo e você é curado.